Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa quarta e última parte sobre o equilíbrio químico, nós iremos falar sobre o princípio de Le Chatelier, também conhecido como deslocamento do equilíbrio. Em 1888, com base em observações experimentais, Le Chatelier concluiu que quando um sistema em equilíbrio sofre alguma perturbação, ele se desloca no sentido de anular a perturbação que lhe foi imposta. Nós estudaremos quais são os artifícios experimentais que podem ser usados quando queremos deslocar um equilíbrio químico, e nós falaremos da concentração, da pressão e da temperatura. Começando pela concentração. Quando estudamos cinética química, vimos que a velocidade das reações dependem, entre outros fatores, das concentrações das espécies envolvidas. E quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade daquela reação. Então, quando alteramos a concentração das substâncias presentes, tanto por adição quanto por retirada, nós iremos alterar também a velocidade das reações. Vamos tomar como exemplo a reação de formação da amônia para analisarmos o efeito da concentração. Considerando que partimos da relação estequiométrica da reação, ou seja, todos os componentes estão na estequiometria correta, para a reação N2 mais 3H2 produzindo 2NH3, nós temos um gráfico similar a este aqui. As concentrações de H2 e de N2 diminuem com o tempo e a concentração de NH3, que é o produto, irá aumentar com o tempo, até que esta reação atinja o equilíbrio químico, onde as concentrações de todos os constituintes irão ficar constantes. Vamos considerar que, após o equilíbrio ter se estabelecido, foi adicionado mais N2 ao sistema. Então, eu estou adicionando mais de um dos meus reagentes no sistema. Como o sistema estava em equilíbrio, o N2 é uma perturbação. Ele foi adicionado e, a partir disso, a reação irá começar a tentar combater essa adição de N2. Então, o sistema vai começar a consumir parte desse N2 adicionado para voltar ao equilíbrio. Porém, para o N2 ser consumido, ele precisa consumir também H2 e, consequentemente, formar mais NH3, ou seja, continuar a reação até que o novo equilíbrio seja estabelecido. Analogamente, podemos concluir que, se adicionarmos amônia ao sistema, o equilíbrio será deslocado no sentido da formação de mais N2 e H2, ou seja, ele será deslocado no sentido da reação inversa. Podemos também dizer que, neste caso, o equilíbrio foi deslocado para a esquerda. Esse deslocamento do equilíbrio não irá alterar o valor numérico da constante de equilíbrio Kc, pois como o equilíbrio foi reestabelecido, o valor se mantém. Mesmo que eu aumente a quantidade de N2, quando o equilíbrio for reestabelecido, a quantidade de H2 irá diminuir e a quantidade de NH3 irá aumentar na mesma proporção. Logo, o valor da constante de equilíbrio se manterá o mesmo. Matematicamente, o deslocamento do equilíbrio é a busca pelo valor constante de Kc ou de Kp para aquela determinada reação. Ainda falando sobre a reação de formação da amônia, obteríamos um resultado semelhante se, em vez de adicionarmos alguma substância, retirássemos algumas de suas moléculas. Então, se tivermos uma maneira de tirar o NH3 que está sendo formado durante a reação responderia tentando formar cada vez mais NH3. E a gente teria o mesmo efeito se adicionasse N2 e H2. A reação começaria a produzir cada vez mais NH3, ou seja, teríamos o mesmo efeito se adicionássemos N2 e H2. A reação começaria a formar cada vez mais NH3, ou seja, seria o mesmo efeito se adicionássemos N2 e H2. A reação seria deslocada no sentido de formar mais amônia. O equilíbrio químico sempre irá agir de forma a combater a perturbação que lhe foi causada. Então, de maneira resumida, temos que, quando adicionamos algum reagente a um sistema em equilíbrio,
esse equilíbrio irá se deslocar de modo a formar mais produtos. E se adicionarmos um produto, o equilíbrio será deslocado de forma a produzir mais reagentes. Quando retiramos um determinado reagente de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio irá se deslocar de modo a repor parte desse reagente que foi removido. E se retirarmos um produto, o equilíbrio irá se deslocar de modo a repor parte desse produto que foi retirado, ou seja, irá formar mais produto. O segundo fator que altera o equilíbrio químico é a pressão. A variação de pressão aplica-se somente em sistemas em que há um ou mais componentes gasosos. Podemos variar a pressão alterando o volume do sistema, ou seja, se diminuirmos o volume, a pressão irá aumentar, e se aumentarmos o volume, a pressão irá diminuir, ou podemos mexer diretamente no valor da pressão. Nos dois casos, a concentração, que depende diretamente do volume, de todos os componentes gasosos irá sofrer uma alteração. Então, vamos continuar analisando a síntese da amônia, onde todos os participantes estão na fase gasosa. Então, nós temos N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Vamos considerar que cada mol de substância na reação equivale a um volume. Então, nós temos um volume de N2, 3 volumes de H2, pois eu tenho 3H2 na estequiometria da reação, produzindo 2 volumes, no caso, 2NH3. Então, nos reagentes, eu tenho um total de 4 volumes e nos produtos, 2 volumes. Se a pressão sobre o sistema for diminuída, o que implica diretamente no aumento do volume disponível para esses gases, o equilíbrio irá se deslocar para o lado com maior quantidade de mols, ou seja, de maior volume, a fim de minimizar a diminuição da pressão. Ou seja, diminuindo a pressão, eu estou automaticamente aumentando o volume e a minha reação irá deslocar para o lado que possui maior volume. Neste caso, o lado esquerdo da reação. Por outro lado, se aumentássemos a pressão, o que implicaria na diminuição do volume disponível para os gases, o equilíbrio iria se deslocar para o lado com menor quantidade de mols, ou seja, menor volume gasoso, para atenuar a elevação de pressão. Caso os dois sentidos reacionais possuam o mesmo número de mols gasosos, ou seja, o mesmo número de volumes, a variação de pressão não irá afetar este equilíbrio químico. O terceiro fator é a temperatura. Em cinética química, nós vimos que a variação de temperatura provoca uma alteração na energia cinética das moléculas. As moléculas ficam mais agitadas, o que aumenta a frequência de choques e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação, tanto na reação direta como na reação inversa. No entanto, nos primeiros instantes após a alteração da temperatura, uma das duas reações, ou a direta ou a inversa, será mais acelerada do que a outra, produzindo um deslocamento do equilíbrio. É importante lembrarmos que toda reação química que é endotérmica em um sentido é obrigatoriamente exotérmica no sentido contrário. Então, nos sistemas em que a temperatura for elevada, ou seja, aumentarmos a temperatura da reação, o sentido favorecido será o sentido endotérmico, pois será o sentido que será capaz de absorver pelo menos parte desse calor. Analogamente, quando a temperatura do sistema for reduzida, o deslocamento irá favorecer o sentido exotérmico, que é o sentido que libera calor. Então, voltando ao exemplo da reação da amônia, a reação da amônia é uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor. Mas ela é uma reação exotérmica no sentido direto. E no sentido inverso, ela é obrigatoriamente endotérmica. Logo, quando eu diminuir a temperatura, irei causar um deslocamento no sentido exotérmico. Então, aqui neste gráfico, nós temos a reação de formação da amônia já em equilíbrio químico na primeira região e eu tenho a marcação do instante em que a temperatura foi reduzida.
A partir desse instante, a reação começa a procurar um novo equilíbrio químico. Para isso, ela irá deslocar para a direita, ou seja, ela irá consumir mais H2 e N2 e formar mais NH3, até que o novo equilíbrio seja atingido. Uma observação importante é que, no caso da alteração de temperatura, o valor da constante de equilíbrio é alterado. E isso ocorre pois a constante de equilíbrio depende da temperatura na qual foram medidas as concentrações dos participantes da reação. Então, aqui nós temos o exemplo da reação de formação da amônia e os valores de constantes de equilíbrio para cada temperatura. Neste caso, como a reação de formação da amônia é exotérmica, o aumento da temperatura diminui o valor da constante de equilíbrio Kc. Agora vamos falar um pouquinho sobre o catalisador. Nós vimos em cinética química que os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas. Mas qual é o efeito que eles têm sobre um sistema em equilíbrio? Como o catalisador atua diminuindo a energia de ativação da reação, ou seja, diminuindo a energia necessária para a formação do complexo ativado, em um processo reversível, o catalisador irá diminuir a energia de ativação nos dois sentidos, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Ou seja, o catalisador irá diminuir o tempo para que uma reação atinja o equilíbrio, já que ele altera a velocidade da reação, porém, ele não é capaz de deslocar o equilíbrio. E esse mesmo raciocínio vale para a adição de gases inertes na reação. O que são gases inertes? São gases que não reagem com nenhum dos participantes daquele sistema. Aqui nós temos uma representação gráfica da reação A produzindo B sem catalisador e com catalisador. Podemos observar que as duas reações atingem o equilíbrio nas mesmas quantidades para o reagente A e para o produto B. Qual é a diferença? A diferença é que a reação com o catalisador irá atingir esse equilíbrio químico num tempo menor. A velocidade da reação direta e inversa é alterada, porém, as quantidades dos participantes permanecem constantes. Aqui nós temos um quadro resumo com todos os fatores que podem alterar o equilíbrio, as operações que podem ser executadas e qual o sentido do deslocamento do equilíbrio. Então, por exemplo, no caso da concentração, se adicionarmos um reagente, o equilíbrio será deslocado no sentido dos produtos. Se retirarmos um reagente, o equilíbrio será deslocado no sentido dos reagentes. E o valor da constante de equilíbrio Kc não altera. No caso da temperatura, aumentando a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido endotérmico e o valor da constante de equilíbrio Kc aumenta. Catalisador e gás inerte não deslocam o equilíbrio. Então, este quadro resumo é de grande ajuda, principalmente no início das interpretações dos equilíbrios químicos e das operações que podem ser executadas para deslocá-lo. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!